Existe uma pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Uma pergunta que não aparece em nenhum evangelho canônico. Ela está registrada num papiro copta, escavado no Egito em 1945. E a resposta certa, segundo o próprio texto, separava os que lembravam de onde vinham dos que tinham esquecido completamente. Não era uma pergunta de fé. Não era sobre oração, arrependimento ou doutrina. Era uma prova. O Evangelho de Tomé registra o momento. Laudium 50. Jesus pergunta aos discípulos: se alguém te perguntar de onde vieste, o que você responde? E se perguntar para onde vai? A resposta certa no texto não é uma confissão religiosa. É uma afirmação de origem. Uma memória de algo que está antes de qualquer palavra, antes de qualquer nome dado a Deus. O que Jesus queria revelar com isso? E o que tem a ver com sua mão esquerda esta noite? Nos próximos minutos, você vai entender uma das estruturas mais antigas do esoterismo cristão. Vai entender o que os gnósticos chamavam de mônada. E por que esse conhecimento foi deliberadamente retirado dos textos que chegaram até nós? A escola não te ensinou isso. A igreja não te ensinou isso. E há um motivo claro para isso, que você vai entender antes do fim deste vídeo. Fique até o final. O que vem no bloco 6 muda completamente o sentido do teste. Para entender o teste, você precisa entender o que está sendo testado. No sistema gnóstico, a mônada não é Deus no sentido que você aprendeu. Não é um ser pessoal. Não é alguém que ouve suas preces, que tem vontade, que age no mundo. A mônada é anterior a tudo isso. O Apócrifon de João, outro texto copta descoberto em Nag Hammadi, descreve assim: é aquilo que não pode ser medido, não pode ser visto, não pode ser nomeado sem já ter sido diminuído. Toda palavra que você usa para descrevê-la já é uma redução. Os gnósticos chamavam isso de o Pai Invisível. Alguns textos herméticos chamavam de o Um. Não o um entre muitos, mas o um que precede a própria possibilidade de multiplicidade. É o ponto de silêncio antes do primeiro pensamento. Agora, por que Jesus usava provas e parábolas para ensinar isso? Porque a mônada não pode ser transmitida por conceito. Você não aprende isso como aprende uma fórmula matemática. O ensinamento gnóstico era por despertar, não por instrução. O mestre não explica o fogo. Ele te coloca perto o suficiente para você sentir o calor. E é aqui que aparece uma divisão que os gnósticos levavam muito a sério. Uma divisão que define quem pode receber esse tipo de ensinamento e quem ainda não está pronto. Eles chamavam de 3 tipos de humanos. O hílico, do grego heil, matéria. A pessoa completamente imersa no mundo físico, guiada por impulso, consumo, sobrevivência, sem acesso à dimensão interior. O psíquico, do grego psique, alma. A pessoa religiosa, moral, que segue regras e crenças. Tem acesso à dimensão espiritual, mas mediado por intermediários, dogmas, rituais, líderes. E o pneumático, do grego pneuma, espírito. A pessoa que carrega dentro de si uma fagulha direta da mônada, que pode, em princípio, se lembrar de onde veio sem precisar de mediação. Jesus, nos textos gnósticos, não ensinava os 3 da mesma forma. Para as multidões, parábolas. Para os discípulos mais próximos, ensinamento direto. Para os pneumáticos, algo diferente. Provas. Testes de reconhecimento. Porque o pneumático não precisa aprender. Ele precisa lembrar. E o Laudium 50 do Evangelho de Tomé era exatamente um desses testes. Mas o que ele pede, concretamente? O Laudium 50 começa assim, e vale ler devagar. Jesus disse: se eles vos perguntarem, de onde viestes? Dizei-lhes, viemos da luz, do lugar onde a luz surgiu por si mesma, se estabeleceu e se manifestou em sua imagem. Se eles vos perguntarem, quem sois vós? Dizei, somos seus filhos
e somos os escolhidos do Pai vivo. Se eles vos perguntarem, qual é o sinal de vosso Pai que está em vós? Dizei-lhes, é movimento e repouso. 3 perguntas, 3 respostas exatas. De onde vieste? Quem és? E qual é o sinal do Pai em você? A terceira é a mais estranha. Movimento e repouso. Não é uma imagem óbvia, e não é acidental. Na simbologia esotérica que atravessa os textos herméticos, os gnósticos e até alguns textos tibetanos, existe uma distinção entre o lado direito e o lado esquerdo do ser humano. O lado direito está associado à ação, à saída, ao yang, ao masculino arquetípico. É o lado do fazer, do manifestar, do mover. O lado esquerdo é diferente. Está associado à recepção, à lua, ao silêncio, ao feminino divino, o que os gnósticos chamavam de Sofia. É o lado do receber, do quieto, do retornar. Na Piste Sofia, um dos textos gnósticos mais extensos que sobreviveram, há passagens em que a alma em ascensão precisa passar por guardiões. Cada guardião faz uma pergunta, e a alma que não sabe sua origem é devolvida. A mão esquerda, nesse contexto, é o lado da receptividade da alma. É o lado que mantém a conexão com o que veio antes da encarnação. Olhar para ela à noite não é superstição. É um gesto de memória intencional. Por que à noite? Os textos gnósticos têm uma relação peculiar com a escuridão. Não a escuridão como ausência de bem, como no dualismo cristão convencional, mas a escuridão como o estado anterior à criação. No Apocrifon de João, antes de qualquer emanação do pleroma, o mundo pleno da luz, havia o silêncio. Um silêncio que não era vazio, mas potencial puro. A noite replica isso externamente. Quando o mundo visual para, algo interno tem espaço para se mover. Há uma prática descrita em textos herméticos, não idêntica, mas paralela, em que o praticante, em estado de quietude noturna, fixa o olhar na palma da mão dominada, a mão que recebe, e faz a pergunta que Jesus formulou: de onde vim? Não para receber uma resposta verbal, para sentir se há algo que reconhece a pergunta. Porque o ponto aqui não é ritual. Não é magia. O ponto é que o pneumático, segundo os gnósticos, tem dentro de si uma memória que o ílico e o psíquico não acessam da mesma forma. E essa memória pode ser ativada por gestos simples que funcionam como âncoras. A mão esquerda é um desses âncoras. Mas espera, quem são os escolhidos que o título menciona? A resposta gnóstica é mais perturbadora do que você imagina. A palavra escolhido, nos textos gnósticos, não significa o que você aprendeu na tradição cristã convencional. Não é sobre mérito. Não é sobre comportamento moral. Não é sobre ter acreditado nas coisas certas. No sistema do Apocrifon de João, as almas humanas foram criadas com diferentes constituições. Algumas carregam uma centelha direta do Pai invisível, a mônada, inserida nelas pelo processo de emanação que gerou o universo. Outras não. Ou carregam em potência, mas a centelha está dormindo profundamente. Os pneumáticos são os escolhidos, não porque foram selecionados por mérito, mas porque sua constituição ontológica é diferente. Eles são literalmente feitos de um material diferente, ou melhor, o mesmo material, mas com uma proporção diferente do elemento divino. Isso não é elitismo espiritual. É uma descrição estrutural. Os textos deixam claro: o pneumático pode agir de forma horrível e ainda ser pneumático. O hílico pode ser virtuoso e ainda não ter acesso a essa dimensão. A fagulha não é conquistada pela conduta. Ela é ou não é. E o trabalho espiritual é o de reconhecê-la, não de ganhá-la. Agora, o teste do Lodion 50 faz mais sentido. Não é um exame de teologia. Não é uma prova de devoção. É uma prova de reconhecimento. O pneumático reconhece as 3 respostas
porque elas descrevem algo que ele sente como verdadeiro, não como crença adquirida, mas como memória. De onde vim? Da luz que surgiu por si mesma. Quem sou? Filho do Pai vivo. Qual é o sinal? Movimento e repouso. A última resposta, movimento e repouso, é a mais reveladora, porque ela descreve a própria natureza da mônada. A mônada não age, nem é passiva. Ela contém a possibilidade de ambos antes de qualquer distinção. E o pneumático carrega isso como sinal dentro de si. A capacidade de estar em pleno movimento no mundo e, ao mesmo tempo, manter um ponto de quietude que não é afetado por nada externo. Você já sentiu isso? Um momento em que algo acontecia ao seu redor, caos, pressão, emoção forte, e havia um ponto dentro de você que simplesmente observava, sem ser arrastado? Isso, para os gnósticos, era o sinal. Mas o que acontece se você faz o gesto da mão esquerda e não sente nada? E o que acontece se você sente algo? A resposta dos textos é surpreendente e muito diferente do que você provavelmente espera. Nos textos herméticos, especificamente no Corpus Hermeticum, atribuído a Hermes Trismegisto, há descrições de experiências que acontecem quando a alma começa a lembrar sua origem. Não são experiências espetaculares, não são visões dramáticas, são reconhecimentos. O praticante, em estado de quietude, começa a perceber algo que estava sempre lá, mas que o barulho do mundo cotidiano encobria. Uma espécie de presença que não vem de fora, que não tem forma, que não é um pensamento, porque está antes do pensamento. O livro tibetano dos mortos descreve algo paralelo. Quando a consciência se separa do corpo, o primeiro estado que encontra é chamado de Dharmata, a natureza clara. Uma luz que não é produzida por nenhuma fonte, que simplesmente é. E os textos dizem: a maioria das consciências foge dessa luz. É intensa demais. É diferente demais do que estavam acostumadas. Só as que foram preparadas conseguem reconhecê-la e permanecer. O teste da mão esquerda funciona dentro dessa lógica. Você não está tentando produzir uma visão. Você não está invocando nada. Você está fazendo uma pergunta para ver se algo dentro de você reconhece a pergunta. O que você pode sentir? Um silêncio diferente. Não a ausência de som, mas a presença de algo que estava atrás do ruído. Uma sensação de que a pergunta é familiar, como uma língua que você falava e esqueceu. Às vezes, nada. Apenas a palma da sua mão, o cansaço do dia, o barulho do ambiente. E aqui está o ponto que os gnósticos faziam questão de deixar claro. Não sentir nada não significa que você é um hílico. Significa que a prática exige repetição, que a memória foi encoberta por camadas, que o trabalho de despertar é exatamente isso. Um trabalho, não um evento único. Passar no teste não significa que você teve uma experiência mística extraordinária. Significa que você foi honesto o suficiente para parar, em silêncio, e fazer a pergunta sem querer uma resposta específica. Essa honestidade, para os gnósticos, já era um sinal. Não passar, ou melhor, não sentir nada imediatamente, significa que você vai ter que tentar de novo, e de novo, e que cada tentativa desfaz um pouco das camadas que o mundo colocou sobre a fagulha. Mas aqui, precisamos parar e desfazer um equívoco que está embutido no próprio título deste vídeo. Porque o teste não é o que você está pensando. E o que Jesus queria revelar vai na direção exatamente oposta ao que a maioria das pessoas vai imaginar. Você passou o vídeo inteiro esperando saber o que fazer com a mão esquerda. O gesto, a prática, a técnica. E eu falei sobre isso. A simbologia, a noite, a receptividade. Mas agora preciso te dizer o que os textos dizem de forma mais direta. O teste não está na mão. O teste é o que acontece antes de você levantar a mão. A mônada, segundo o apócrifon de João,
não está em nenhum lugar específico do universo. Não está acima, não está dentro da Terra. Não está num plano espiritual separado que você precisa acessar. Ela está no ponto de silêncio anterior a qualquer pensamento. O ponto que existe antes de você pensar, vou fazer o teste. Antes de você pensar, quero sentir algo. Antes de você pensar qualquer coisa. Jesus, nos textos gnósticos, é descrito como psicopompo, guia da alma. Não no sentido de guiar para a morte, mas no sentido grego original, o que conduz a alma de volta ao seu ponto de origem. E o Lodion 50 não é uma senha. Não é uma fórmula que você decora e apresenta a algum guardião invisível. É um espelho. Quando Jesus pergunta, "De onde vieste?", a resposta certa não é recitar, "Vim da luz". A resposta certa é conseguir apontar, experiencialmente, para o que a palavra luz está tentando descrever. E que não tem nome, porque qualquer nome já é uma redução. Quando ele pergunta, "Qual é o sinal do Pai em você?", a resposta certa não é dizer movimento e repouso. É reconhecer dentro de si aquele ponto que está simultaneamente em ação e em quietude. A mão esquerda é um lembrete, um âncora física, uma forma de quebrar o fluxo automático do dia e criar um momento de pausa deliberada. Mas o que acontece nessa pausa, ou não acontece, não está na mão. Está no que você encontra quando para de procurar algo para encontrar. Essa é a virada que os textos gnósticos sempre constroem. A estrutura do ensinamento é sempre a mesma. Você é levado a procurar algo externo, uma prática, um mestre, um texto, uma revelação. E então, no ponto de chegada, o ensinamento diz, não estava aqui. Estava onde você estava antes de começar a procurar. O que a Pistis Sophia chama de o caminho de retorno não é uma jornada para frente, para um destino novo. É uma jornada de reconhecimento do que sempre esteve presente. O pneumático não vai encontrar a mônada. O pneumático vai se lembrar de que nunca se separou dela. E essa distinção muda tudo. Porque se a mônada está fora, num plano superior, num texto antigo, num ritual, você vai continuar buscando para sempre. E a busca se torna o obstáculo. Se a mônada está no ponto anterior ao pensamento, a busca pode parar. E no silêncio depois que ela para, algo pode surgir. Você passou a vida inteira sendo treinado para buscar fora. A validação vem do outro. A espiritualidade vem do líder. A verdade vem do texto, do ritual, da denominação certa. Os gnósticos eram perseguidos precisamente porque diziam que isso era uma armadilha. Não porque a tradição seja inútil, não porque os textos não tenham valor, este vídeo inteiro se apoia neles, mas porque quando a tradição se torna um substituto para a experiência direta, ela se torna um véu. Esta noite, se você quiser, olhe para sua mão esquerda, não para ver algo nela, não para fazer um ritual, para criar um segundo de pausa. E nesse segundo, faça a pergunta que Jesus fez. De onde vim? Não para recitar uma resposta, para ver se há algo que reconhece a pergunta. Pode não acontecer nada. Isso está tudo bem. Pode acontecer algo que você não tem palavras para descrever. Isso também está tudo bem. O ponto não é o resultado. O ponto é ter parado o suficiente para perguntar. Isso, nos textos gnósticos, é o começo do caminho de retorno. Não uma conquista, não uma iluminação instantânea. Uma pausa, uma pergunta, e a disposição de não preencher o silêncio com uma resposta pronta. Se este vídeo despertou algo em você, uma curiosidade, uma inquietação, uma memória que você não sabe de onde veio, o próximo passo está aqui no canal. Há outros textos, outras perguntas, e o Evangelho de Tomé tem mais 113 logia além dos 50. Você sabe onde encontrar.